Sejam bem-vindos ao nosso canal, da minha convidada especial de hoje, do nosso podcast SDBI. E, nossa, que honra, que alegria, que satisfação em tê-la comigo hoje. Já vou dar um spoiler já um pouquinho da formação da minha convidada de hoje, já mostro ela para vocês, mas se liguem só nessa bio. Jornalista por formação, professora de inglês por vocação e mentora de au pairs por paixão. Hoje, aqui no nosso canal, Bruna Basso, especialista no programa de au pair. Vamos conversar sobre o universo desse intercâmbio, as oportunidades que essa experiência oferece, né, para as meninas que vão, e principalmente a relação e o aprendizado do inglês com o programa. Bru, muito obrigada por estar aqui comigo hoje, que honra, que alegria. Acho que com 2 episódios passados eu contei um pouquinho sobre a minha história. E para quem não teve a oportunidade de acompanhar, vou relembrar aqui que foi essa moça linda que está aqui na minha frente que me tornou... Obrigada pelo linda. Que me tornou professora de inglês, então foi por conta dela e de Deus, do destino, sim, né? Que eu acredito muito nisso. Que os nossos caminhos se cruzaram. Fui aluna da Bruna durante bastante tempo e ela que me trouxe ali para o mundo ELT e falou, não, Sá, você consegue, vamos lá, e seu inglês é ótimo, você fala super bem e topa o desafio, e eu me apaixonei. Eu tô muito feliz de estar aqui, Sá. Obrigada pelo convite, é um super prazer de estar compartilhando um pouco aqui das experiências e falar também um pouquinho, né, especificamente do au pair, mas você veio para o mundo do inglês por merecimento, né? Você já veio pronta, basicamente, né? Já estudava há muito tempo. Foi a questão da gente estar juntas, né? No dia a dia. E ela fala, não, você dá conta sim, sabe? Vamos lá. E ela tinha a escola dela e falou, não, tô precisando de professor, vem aqui trabalhar comigo, e deu tudo certo. Acho que a gente sempre teve essa troca, né, Sá? Eu te ajudei, você me ajudou. Então, eu acho que a nossa parceria sempre funcionou muito bem. E até um pouquinho antes de começar, a gente tava falando de quanto tempo já a gente se conhece, né? Eu falei assim, eu acho que é melhor nem falarmos sobre quanto tempo que vai revelar um pouco a idade. Mas já são praticamente 2 décadas, né, Sá? De parceria, de né, se conhecer uma outra, de ajuda, enfim, de parceria na vida, na amizade. Exatamente. Então, eu sou muito feliz também. Eu acho que eu nunca mencionei aqui também, nos episódios, que eu comecei a faculdade de jornalismo. Eu sou a jornalista frustrada, por isso que esse ser aqui faz um canal agora de podcast, porque eu amo. Sempre quis trabalhar na TV, no rádio. E eu e a Bru, a gente se conheceu na faculdade de jornalismo. E desde então, claro que, né, o destino, os caminhos aí mudaram um pouco a trajetória, as nossas ideias principais de adolescentes, né? A gente só tinha 18 anos, mas hoje nós podemos contribuir bastante com o nosso conhecimento, ajudando os alunos a melhorarem o inglês, as meninas a terem essa experiência lá fora do país. E vamos começar assim do zero mesmo, porque eu sei que muita gente nunca ouviu falar no termo au pair, né? Sim. Então, Bru, explica pra gente o que significa esse termo au pair, o que é esse programa? Bom, o au pair, ele acaba sendo um programa de intercâmbio, né? Que a principal função dele, digamos assim, é o trabalho, né? A gente tem o au pair em vários países e um dos mais conhecidos, ou um dos que mais são requisitados aí pelas meninas, é os Estados Unidos, né? Mas é um programa que te dá a oportunidade de você trabalhar e também estudar, para quem quer melhorar o inglês, né? É um programa excelente. Porém, tem uma questão, você não vai trabalhar em qualquer coisa, você vai trabalhar com crianças. Né? Então, é um termo chique para babar, né? Lá fora. E de onde que veio o termo, você sabe? É um termo francês, né? Que francês. significa ser igual, né? Quando a gente fala do au pair, eles normalmente têm a ideia de que é uma irmã mais velha cuidando das crianças da casa, né? Que legal. Então, acaba que sendo, né? Para muitas famílias e para muitas au pairs, é uma experiência de troca familiar mesmo, né? Você mora com famílias americanas, no caso, e tem essa troca, né? De cultura, de aprendizado da língua, e em contrapartida você oferece o seu serviço cuidando das crianças da casa. Então, assim, para quem quer realmente ter essa experiência internacional de forma mais intensa, uma imersão realmente na cultura, na língua, o au pair acaba sendo um programa ideal, assim, de pelo menos 1 ano, né? Você pode ficar lá fora. Nossa, que legal. E tendo essa vivência aí maravilhosa, viajando, né? Comprando. Então, né? Au pair ganha salário. E principalmente melhorando o inglês. Sim. Esse é o foco de muitas das meninas, né? E, inclusive, foi o meu quando eu fui. Eu fui em 2008. Já há algum tempo atrás. Fiquei 1 ano por lá, morei na cidade de Cincinnati, no estado de Ohio. E cuidei de 2 crianças com mãe divorciada, então
na verdade, minha rotina era bem tranquila. Eu era mais, assim, uma companhia das crianças, uma motorista. Sim. Mas tive também posso dizer com propriedade, né? Que essa imersão que o au pair, ele oferece é incrível, assim, né? Porque depois você consegue... eu acho que é mais do que... É claro que não desmerecendo os outros programas de intercâmbio, que são incríveis também. Às vezes você vai para estudar e fica aí 1, 2 meses estudando lá fora. Mas no caso do au pair, você vivencia mesmo, assim, 100% do tempo ali. O inglês, a cultura, como eles comem, como eles festejam, né? Um Thanksgiving, por exemplo. Como que é o Natal. Então, você participa mesmo, né? Dessa rotina americana, que para mim foi bem interessante. E como que você acha que o seu inglês melhorou depois que você ficou esse 1 ano lá? 100%. Na verdade, eu achava que eu falava inglês, né? Antes de embarcar. Então, a maioria dos au pairs acham que porque a gente precisa ter nível intermediário, né? De conhecimento. E é feito um teste nas agências e tudo bonitinho para você participar do programa. Até mesmo porque, como é um programa de trabalho, você precisa conversar com a futura host family, né? O processo é todo em inglês, os formulários são em inglês. E aí, antes de eu embarcar nesta jornada, eu fazia inglês por 5 anos já em escola tradicional aqui no Brasil. E achava que eu tava abafando no inglês. Não, eu tenho nível intermediário e tal, né? Passei no teste da agência, tudo bem, tudo ok. E aí, menina, me deparei aí com as entrevistas, com as famílias... Tudo bem, fechei uma família, foi ótimo, né? Fui pra lá. E aí, os primeiros dias, as primeiras semanas foi muito tenso. Porque a gente não tem a tecla SAP, né? A gente diminuía a velocidade ali. Exatamente, não tinha como. Então, assim, eu penei, assim, nos primeiros dias, nas primeiras semanas. Eu vou dizer que, sim, que o primeiro mês foi bem difícil no sentido de comunicação da língua mesmo, sabe? De você... conseguir se expressar de uma maneira mais clara, de você entender toda hora o que você falou, você pode repetir, e isso irrita, né? Irrita quem pergunta, irrita quem... Mas, assim, você sai do programa de au pair, nossa, totalmente diferente como você entra, assim, em todos os sentidos, né? E aí foi a partir daí, né, que a minha história com o inglês começa, porque foi uma paixão tão grande, né, me desenvolvi tanto durante o programa, fiz curso lá fora também, para aprimorar mais o inglês. E aí, quando voltei, eu já tive minha primeira experiência como professora. Tava desempregada, né, eu gastei tudo lá fora, viajei, comprei um monte de coisa. A au pair volta pobre pro Brasil de novo, como foi, né, volta pobre. E aí, tive uma oportunidade de começar a dar aulas de inglês, que não era o foco, que eu falei, meu Deus, eu sou jornalista, quero atuar na minha área. Mas aí me apaixonei. É o que você falou, né? Dos caminhos, né? Então, eu entendo hoje que o intercâmbio, né? De forma geral, mas pra mim, o au pair, ele foi um divisor de águas, assim, na minha carreira. Então... por isso que eu não sabia dessa história. Olha que legal, hein? Mas assim. Me conta aqui pra quem tá ouvindo, um dos perrengues que você passou lá, quando você foi ao supermercado pela primeira vez. Pois é, foi bem no início do meu intercâmbio. Na verdade, o intercambista, né, de forma geral, passa por muitos perrengues, né? Ou a pessoa que precisa conversar inglês de forma geral, às vezes no trabalho, tá começando agora a participar de uma reunião de negócios, né? Muita gente acaba passando os perrengues aí da vida. E esse dia foi muito marcante, assim, porque eu sempre falo, a gente aprende com as experiências, né? Quando a gente tá vendo num livro ali, faz uma compreensão de texto, vê um vocabulário, se você não pratica ali, você esquece. E esse é um exemplo que, assim, você não esquece nunca. Você passando por perrengue e tendo, né, que passar por isso, você não esquece. Então... Um belo dia, eu estava lá cozinhando, ia começar a cozinhar, né? Eu fazia a comida da casa para as crianças. E aí, cadê o sal? Acabou o sal. E vai a Bruna lá no supermercado comprar o sal. Até aí tudo bem, né? Tudo lindo, tudo tranquilo. Peguei o carro, fui até o supermercado, que era perto de casa. E aí, eu não acho o sal na prateleira. Cadê o sal? Cadê o sal? Cadê o sal? Eu falei, puxa, agora eu vou ter que conversar com alguém, né? E até então, eu só tinha conversado com o pessoal da minha casa, né? Não tinha muito contato, assim, com o pessoal, né, de fora. Eu falei, tá bom, vai. Aí, uma moça do meu lado, eu perguntei pra ela, né? Mais ou menos assim, né? Where is salt, please? I can't find it. Aí ela olhou pra mim, falou assim, what do you mean? What is it? Né? O que você tá falando? Salt! E ela não me entendia. E eu falei, meu Deus do céu, o que eu faço? E eu comecei a explicar que sal tem outro nome. Mas eu falei assim, o que é isso, né? Eu aprendi lá na minha escolinha, lá no livrinho, que era salt, né? E aí, eu comecei a explicar, é um tempero... Tentando em inglês, tá, gente? É um tempero que coloca na salada. Salt! Aí eu olhei pra ela e falei, yeah, I think so.
Acho que é isso, né? E ela me olhou assim como se eu fosse um ET, sabe? Sim. Então, são experiências, né? Assim, pronúncia é uma coisa que pega muito, né? É. Pra nós brasileiros, quando a gente embarca, quando a gente vai pra fora, a gente acha que tá arrasando, abalando no inglês. Muitas vezes a gente entende bem, mas na hora de se comunicar, né? Tem essa barreira, né? Pela pronúncia, às vezes um vocabulário que você esquece. E aí, já fazendo um gancho, então, se você dissesse agora para uma au pair que quer se candidatar para o programa, quanto tempo de inglês antes ela precisa fazer para se aplicar para essa entrevista, por exemplo, para pelo menos passar na entrevista e não morrer de fome ou sem sal lá nos Estados Ou até Unidos? não conseguir família, né? Porque Sim, não muitas conseguir vezes, família. quando a au pair ela tá online, ela acaba sendo barrada ali pra continuar o programa ou pra embarcar, porque as famílias viram e falam, cara, seu inglês é muito básico, eu não tenho como te contratar. Você vai cuidar dos meus filhos pequenos, né? Tem au pair que acaba indo com o inglês mais básico e tem o rematch, que a gente fala, né? Que a troca de família é muito breve, assim. Acaba de chegar no país, não consegue se comunicar, não entende que horário que tem que buscar a criança na escola. E aí dá um BOzão, né? Nossa. Então, o inglês é fundamental. O tempo de estudo é muito relativo. Eu acho que vai muito mais da dedicação, né? Da intensidade. Né? A gente, né, fala de muito de imersão, né? De Imersão. colocar o inglês na prática mesmo. Mas, eu digo assim, qual que é o nível, né, de inglês que você precisa ter? O que é esse inglês intermediário que a gente sugere, né? É um inglês que você consiga entender de maneira geral, né? Conversa simples do dia a dia. Então, a família vai perguntar pra você, o que você faz no Brasil? Por que você quer ser au pair? Então, são assuntos que estão relacionados com o tema que você precisa se expressar, né? Então, falar o que você faz, a sua formação, qual que é a sua intenção. É bem uma entrevista de emprego mesmo. Exatamente. É uma entrevista de emprego para uma candidatura que você vai ser au pair para cuidar de criança. Você vai ser entrevistado pela família. Exatamente, né? que legal. Então, assim, só resumindo, o que é o inglês intermediário para o programa? Um inglês que você consiga se comunicar, nada muito técnico, mas que você consiga pelo menos falar de você e fazer algumas perguntas básicas, né? Sobre as crianças, sobre a sua rotina na casa, sobre o seu cronograma de trabalho. Então, precisa ter, né, uma noção do inglês. E pensem que vocês vão falar com nativos. Exato. Então, a questão do listening, e geralmente não, acho que 100% agora é por videoconferência. Sim, sim. Então, pensa, você tá online ali com a família, são nativos, conversando com você. Imagina se você não entende. Então, eu acho que a questão de imersão que a gente fala, de você se expor, né, ao listening todos os dias e treinar ali muita questão de ouvir nativos falando, assistir filmes, séries e podcasts, enfim, tudo que você puder, eu acho que já ajuda bastante, porque imagina já na entrevista de emprego, você já na primeira pergunta você pede para repetir, por favor? Aí a pessoa fala, poxa, mas eu só perguntei o que você faz. Exatamente. A família pra você já falar fica um pouco da experiência ali. das suas experiências com crianças, né? Coisas tem que ser básicas no processo. Exatamente. A Bruna também oferece uma mentoria online, né, digital, sobre o programa de au pair, que chama Au Pair Show. Então, nós temos, depois eu vou deixar os links aqui para você também no canal, você que estiver interessado em fazer a mentoria com ela. Ela ajuda au pairs a participar de todo esse processo, a parte da entrevista, do vídeo com a família, a entrevista de emprego em si, né? Sim. E eu vou deixar os contatos dela aqui, quem tiver interesse para entrar em contato, porque eu acho essencial esse tipo de ajuda, ainda mais de alguém que vivenciou esse programa, que esteve lá, que sabe como que sabe, se atualiza o tempo todo para saber as questões, regras novas, questões de visto. Acho que isso tudo é importante se você tem esse sonho. E para quem não sabe também, o programa de au pair vai até 26 anos, certo? Exato. De 18 a 26, na verdade tem alguns pré-requisitos, né? De idade, de 18 a 26 anos, isso a gente falando dos Estados Unidos. Cada país tem uma diferença de regras, mas a gente tem esse limite de idade, tem que ter um inglês intermediário, tem que ter CNH, porque muitas vezes a au pair dirige as crianças, né, nos Estados Unidos, mesmo que ela não vá dirigir, ela precisa, né, para o programa ter a CNH. E comprovar experiências com crianças, basicamente, são os pré-requisitos mais importantes. Né? Então, comprovar quantas horas você tem de experiência, o que você já fez, quantas crianças já cuidou ao mesmo tempo, a idade das crianças. Então, é como se fosse um profile mesmo ali, um perfil da au pair. Um LinkedIn da au pair. Exatamente. currículo, o LinkedIn da au pair, que ela precisa deixar, né? Quanto mais atrativo estiver, né? Quanto mais horas ela mostrar que tem de experiência, fica mais atrativo e a chance dela ter pelo menos um contato aí inicial com as famílias é maior. Legal, então aqui a gente já consegue suportar as futuras au pairs em tudo, né? Sim. Porque assim, se você já tem o inglês intermediário, mas nunca participou de uma entrevista de emprego em inglês, tem o Powerful Job Interview, que eu ofereço, ministro, tenho gravado, tenho ao vivo para os alunos que nunca fizeram uma entrevista, eu acho essencial. E tem o Au Pair Show, que é essa mentoria exclusiva da Bruna, só voltada
para a questão de vocabulário de au pair, esses passos, né, step by step do que a pessoa vai enfrentar. E vamos ensinar um pouquinho de vocabulário, então, de au pair. Vamos lá! Já que estamos falando do inglês para au pair. Falando do inglês para au pair. Então, o que uma au pair, assim, tem que saber inglês? Vamos pensar que esse é o vocabulário técnico na au pair, né? Então, vai ser fralda, vai ser mamadeira. O que você ensinaria hoje, Bru, para as au pairs? Sim, falando desse cenário, né, de chupeta, de fralda, de mamadeira, claro que a au pair, ela precisa ter esse conhecimento antes, lógico, muitas coisas ela vai aprender lá no dia a dia dela. Às vezes ela não cuida de crianças tão pequenas, então um pacifier, por exemplo, uma chupeta, o baby bottle, uma mamadeira, ela não vai usar com muita frequência, né? Vai depender da idade das crianças. Mas o que eu posso dizer de vocabulário, assim, a princípio, que ela precisa saber, o que ela vai encontrar aí no meio do caminho, são vocabulários no meio do processo, por exemplo, o match. Né? O match, quando você estuda inglês numa escola tradicional, ou você faz um curso particular com um professor, match dá a ideia daquele negócio de partida, né? De jogo, né? Vai ter um match, né? Mas o match no au pair significa a conexão entre a au pair e a família. Então, a escolha, né, de um com o outro ali. Eu tive um match, né? As meninas falam, o que é esse match? Eu tive um match. Quer dizer, eu consegui a minha família, consegui esse placement, né, na família, para começar o meu programa. Então, já sei onde eu vou morar, já sei que família eu vou ficar, quantas crianças eu vou cuidar, eu tive um match. Em contrapartida, a gente tem o rematch, né, que é o terror das meninas. O que é o rematch? É você estar em mudança de família. Então, chega por algum problema lá, você está nos Estados Unidos e por algum problema, alguma divergência com a família, você acaba tendo que sair daquela família e indo para outro lugar. Então, você fica de novo online no sistema, digamos assim, e à procura de uma nova família. Você vai ter uma nova colocação. Você vai ter um rematch. Então, são dois vocabulários, a princípio, que as meninas já encontram aí do mundo da au pair, né? Match e rematch. E aí, a gente tem, por exemplo, o potty training, que é o momento que a gente está desfraldando as crianças, né? Indo pro piniquinho, né? Tirando a fralda e indo pro piniquinho. Então, esses tipos de vocabulário a gente não encontra normalmente em cursos tradicionais, né? Não, é legal fazer ali uma aula bem diversificada, personalizada, né? Para esse tipo de intuito. A gente tem o curfew, por exemplo, também. Exatamente. Curfew é um horário limite, né? Então, você tem curfew? O que é curfew? Né? Curfew é o tempo limite que você precisa estar na casa da família. Tem famílias que te dão, durante a semana, você tem que estar em casa até as 10 da noite. Você tem uma festa, não interessa. Você tem um aniversário, até as 10 da noite você precisa estar em casa. Toque de recolher, né? Em português a gente fala. Outras não dão curfew. Por exemplo, a minha família, quando eu morei lá, eu não tinha curfew. Eu podia voltar para minha casa a hora que eu quisesse, né? Então, são vocabulários que são muito comuns. Depende da regra da família também, depende da regra da família. Tudo tem que ser discutido também na entrevista. Exatamente. Para você tirar suas dúvidas. As tarefas que você vai fazer com as crianças, as regras da casa. Tudo é combinado com a família antes de ter o match. Inclusive. Entendi. É até aconselhável, né? Não entendi como que vai ser meu horário de trabalho nos fins de semana. Pergunta, manda um e-mail, manda um WhatsApp. Né? Hoje em dia a gente tá muito eletrônico, né? Muito fácil a comunicação. Bem mais do que em 2008, né? Era ligação, né? Era ligação. Não tinha como ver a pessoa no vídeo, não tinha essa... Era os primórdios aí do Skype até, a gente não tinha muito contato, né? Até com o Skype. Então, eu fechei o match por telefone. Pra mim foi bem mais difícil. Challenge. Imagina com o meu High Advanced English ali, né? Que eu achava que tinha. Por telefone, falando com o nativo que falava blá, 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 blá. Então, hoje as meninas têm bastante vantagem. Tem bastante vantagem. Tem preparatório, dá pra ver a boca, né? A pronúncia, então fica mais fácil. Videoconferência muito mais fácil. E tem a questão também das fases da criança, né? Que eu acho que é uma coisa que às vezes a gente não se atenta, né? Quando você tá aprendendo inglês, que de 0 a tantos é um nome, de 1 a tantos é outro nome. Sim. E eu acho que isso é super legal. Por exemplo, eu quando tive lá a primeira vez que eu fui comprar roupinhas, né? Pro meu bebê, toddler. Eu nunca aprendi na escola o que era toddler. Bru, explica para as meninas aqui o que é toddler. Toddler é uma fase da criança de até 2 anos, né? Então, eles classificam o infant, tem o toddler, enfim, tem várias categorias aí. A cada momento da criança, de bebezinho até... Eu não sei. Adolescente, né? Até adolescente acaba tendo... Cada criança tem uma fase, um nome de uma fase, né? Então, você vai cuidar de toddler? O que é isso, né? Então, são crianças na fase até os 2 anos ali, que já estão praticamente andando e tal, e falando algumas coisinhas. Legal. E o que uma au pair não deve fazer nunca? Nem no processo e nem depois que ela chega lá.
No processo, bom, ela não deve mentir, eu acho que isso é importante, né? Quando você fala das suas experiências, principalmente com crianças, se você fala, tem experiência com bebê, lindo, maravilhoso, dou banho, faço isso, faço aquilo, aí chega lá, vai cuidar de gêmeos de 6 meses, por exemplo, e você nunca cuidou de bebê, né? Então, não aconselho. Fale a real, não tem experiência com bebê, mas gostaria de trabalhar com bebê. É muito diferente, né? Então, a sinceridade, né? Você mostrar o que realmente você é e as experiências reais que você tem contam muito. Porque depois, lá na frente, a família vai entender que lá estava errado, né? Você deu uma mentidinha. E costume de brasileiro, que você acha assim que deveria ser evitado lá? Que, por exemplo, assim, se eu soubesse disso, eu nunca teria feito. Brasileiro? Porque brasileiro a gente tem assim, a gente brasileiro. toma muito banho. Verdade, A gente, e eles não gostam muito, Eles não gostam. A gente tem assim, algumas coisas que pra nós é muito natural, muito do dia a dia. O brasileiro tem aquela coisa de tato, né? De abraçar, Exato. de beijar. Eu, quando cheguei lá na casa... outro mico, né? Nem perrengue, mas quando eu cheguei no aeroporto, a minha host mother é a mãe das crianças, né? A gente chama de host mother, foi me buscar no aeroporto e as crianças ficaram em casa. Porque na época eu cuidava da Lisette, ela tinha 15 anos. Então eu era mais a motorista dela, porque já, né? Adolescente. E do Edward, de 9. E eles ficaram em casa. E aí, quando eu cheguei na casa, né? Eu cheguei toda alegre, saltitante. Nossa, que legal, eu cheguei no meu programa, né? Na minha casa. Fui lá e dei um abraço neles, assim. E dei um beijo no rosto. Eles ficaram assim, me olhando. Eu falei, gente, o que será que eu fiz, né? Pálidos, o que tá acontecendo, assim. né? Será que eu... E aí, depois você vai, né, observando os costumes, o jeito que eles tratam um ao outro. A própria mãe não abraçava as crianças, pra você ter uma ideia. E eu já cheguei beijando, abraçando eles. Então, essas coisas de, né, handshake, né, acho que melhor. Então, assim, não muito contato. Eles são muito diretos no que eles querem. Nós, brasileiros, ficamos dando voltas, né? Eu tenho um problema com a minha host mother, mas como que eu falo isso? Eu não quero trabalhar até tal hora, mas eu falo que vou trabalhar só pra não chatear, enfim. Então, aprender a ser direto como eles vai facilitar a sua vida, sabe? Muitas vezes. Entendi. Então, tem coisas que a gente vai aprendendo, né, no dia a dia. Eu acho que depende da família também, né? Depende da família. Hoje em dia, tem mais famílias que não são americanas? Que são imigrantes? Sim. Às vezes você vai encontrar alguns asiáticos por lá, porque os Estados Unidos, de forma geral, tem muito mix de nacionalidade já morando lá legalmente e tudo mais, né? Então, há sim uma grande chance de ter mexicanos, de outras nacionalidades, sim. Mas ainda a grande maioria são famílias americanas. Que a gente tem visto, assim, nos programas. E depois que terminar os 2 anos, então, o que a au pair pode fazer para ela continuar nos Estados Unidos, por exemplo? Ela pode voltar para o Brasil e seguir carreira, né? Assim, vai estar com o currículo super bom, o inglês já vai estar ótimo. Mas se a au pair decidir ficar por lá, existe a possibilidade de mudança de status, né? De você se tornar estudante. Muitas vezes a própria host family acaba sendo sponsor da au pair, no sentido de estudar também, fazer uma faculdade. Algumas casam, pegam um green card aqui, entendeu? Ótima ideia. Então, assim, tem várias formas, de repente, de você conseguir se legalizar e continuar trabalhando, né? Para quem quer ficar. Então, mudança de status para F1, por exemplo, estudante, é uma opção. Mas tem outras formas também, né? De repente, você consegue uma empresa que te viabilize, né, estar lá também. E acho que quanto melhor o inglês, mais oportunidades você tem. Sim, e enquanto você tá de au pair, você pode, então, fazer entrevistas de emprego em outros lugares lá? Na verdade, não. Não, quando isso você é legal, tá. é au pair, você só está como au pair, né, com o visto J1. É claro que, assim, pelo programa é até ilegal você fazer um extra, por exemplo, né? Mas muitas meninas fazem. De repente, eu não tô aconselhando, tá, gente? Pelo amor de Deus. Mas tem meninas que trabalham de bartender no bar no fim de semana, ou cuidam de outras crianças, de outras famílias, fazem, né, esses bicos de nanny, por exemplo. Muitas fazem, mas não é legal, né, pelo programa. Então, você vai só pra trabalhar como au pair. Legal. E durante o programa, então, a família ela tem que pagar para você um curso de inglês. Ela tem que pagar um estudo para você. Por isso que é um programa de trabalho e estudo. Sim. Você tem... são duas coisas. Você tem curso... Falando no curso de inglês, né? Você tem cursos gratuitos lá fora. Se você pesquisar, de repente, na região que você morar, você vai conseguir. Então, é bem recomendável que as meninas, quando... vou para Chicago, um exemplo, né? Minha família está em Chicago. Já pesquise as escolas ESL, English Courses, Free English Courses, por exemplo.
Igrejas normalmente oferecem, os próprios centros comunitários, universidades, colégios técnicos, bibliotecas públicas. Então, eles normalmente oferecem cursos de ESL, né? Para pessoas de outras nacionalidades. Então, é possível fazer esses cursos de graça. E a família tem que pagar $500 por ano para au pair estudar. Ai, que legal. Então, tem essa bolsa de estudos. E essa bolsa de estudos, que na verdade não é muito, porque os cursos são caros, né? Mas já é uma grande ajuda. Ela pode optar por fazer um outro curso de interesse. De repente, que algo legal. voltado assim para culinária, uma dança. Ou até para formação dela, né? Exatamente. Se, de repente, Se ela... quiser um curso de inglês que seja pago, que seja importante, interessante para formação, enfim, para uma área mais específica, é possível. E é legal que ela já volta com um certificado internacional. Exatamente. Então, quais são as possibilidades que você vê, assim, para o mercado de trabalho, para uma au pair que volta dos Estados Unidos para o Brasil? Eu acho que são inúmeras, assim. Eu acho que depende muito da área que ela escolha, né? Mas ela vai estar preparada, basicamente, para qualquer empresa multinacional, por exemplo, né? Porque ela vai estar com inglês fluente, ela vai estar com a experiência internacional. Porque hoje as empresas, além de terem esse pré-requisito do inglês como pré-requisito básico, né? Você já tem que vir com o inglês, não tem outro jeito. Ela já vem com a bagagem da experiência internacional de pelo menos 1 ano. Então, a au pair pode ficar até 2 nos Estados Unidos. Então, imagina 2 anos morando fora, né? O que você não absorve aí, né? De experiência. E as empresas, elas gostam muito dessa questão do intercambista, de ter um intercambista, porque ele sabe lidar muito melhor com conflitos, né? Sim. Então, hoje em dia, nas empresas, bom, você sabe muito mais do que eu. Adaptabilidade. A teacher aí que treina o pessoal para entrevista de emprego e sabe muito de mercado. As empresas, o que elas querem? Elas querem pessoas totalmente preparadas. O inglês precisa já vir, né? Não estou esperando que você fale inglês, eu estou esperando outras habilidades que você tenha. Então, essa questão de lidar com a diferença do outro, né? Porque lá fora você lida com pessoas de diversas nacionalidades, com culturas diferentes, né? E aí, dentro de uma empresa, você também tem pessoas diferentes, você lida com pessoas de fora também. Sim. Então, você já entende um pouco dessa dinâmica. É a questão de você melhorar ali as suas soft skills, né? Exato. Porque as hard skills a gente treina, a gente ensina, mas soft skills é só ali na vivência mesmo. E aí você volta com resiliência, essa questão de flexibilidade, adaptabilidade, porque você tá na casa de pessoas estranhas, né? Cuidando dos filhos dos outros. Olha a responsabilidade, né? Exatamente. Então você já mostra esse senso de ownership, né? Sim. E de responsabilidade. E de independência, de maturidade. Tudo você ganha ali, né? E mesmo às vezes sendo novinha, né? Tipo, 18 anos, você foi pro au pair, você volta com 20, você ainda é muito jovem. Porém, já com toda essa bagagem de vida, de experiência. Incrível. Sim, é sensacional. É sensacional. Amei, Bru! Gente, olha, que entrevista maravilhosa. Daria pra gente ficar falando aqui horas e horas e horas com a Bruna sobre o au pair, sobre o inglês, sobre todas as experiências que ela viveu. Mas vamos deixar para uma próxima entrevista, né? Vamos. Mais perrengues e micos que ela passou. Tem vários, gente. Tem muito perrengue. Nos Estados Unidos. Bom. Então, vou deixar aqui os contatos da Bruna. Se alguém tiver interesse de conversar mais com ela sobre o Au Pair Show. Também sobre o Powerful, que eles são cursos muito linkados, dá pra né? combinar, exatamente. Eu e a Bruna, a gente continua muito parceira. Quando a au pair chega pra ela e ela visualiza que essa au pair ainda não tem esse nível intermediário de inglês, automaticamente ela já me indica para eu trabalhar com a au pair em relação à parte linguística, né? E depois ir para ela mentorar no desenvolvimento do programa, no step by step. E também queria agradecer muito aí aos nossos patrocinadores, que sem eles esse canal não estaria aqui. Coloquei um pouquinho aqui no nosso slideshow alguns dos patrocinadores que têm ajudado. E faltou uma exclusiva que começou ontem, então não deu tempo de eu colocar o logo dela aqui, mas para a próxima entrevista eu vou colocar, que é a Renata Rigobelli, da Dona Belli Store, e hoje estou de look, Dona Belli, tá já maravilhosa. tô aqui já patrocinada pelo look, então agradeço muito aqui a sua ajuda, assim como todos os outros amigos e parceiros, que sem eles esse canal não existiria. E deixem aqui nos comentários se vocês querem mais perguntas para Bruna, sobre a trajetória dela, se vocês querem conhecer um pouquinho mais, isso é super legal, principalmente para as futuras au pairs. Sim. A gente vai divulgar todos os vídeos em todas as redes, sites, etc. E vejo vocês na próxima entrevista, na próxima semana, com mais dicas, mais assuntos relevantes ao inglês, à sua formação, ao ensino. Não se esqueçam de se inscrever no canal, curtir, compartilhar, deixar o seu comentário. E se vocês tiverem ideias também de outras entrevistas, de outros assuntos que possam ser interessantes a gente trazer, a gente vai pegando as ideias de todo mundo e fazendo aí cada vez mais esse spreading aí, sharing
de conhecimento, de experiências, que é algo que eu amo de paixão. See you guys! Bye, bye! Take care! Thank you!